Você está vendo o que um resultado causa? Causa. E causa muito. Um resultado causa. Se o Cruzeiro ontem tivesse vencido o Botafogo, talvez hoje a mão não estaria tão pesada por causa do resultado. Onde eu quero chegar? Quando o Cruzeiro perdeu o Cássio, onde o Cruzeiro foi resolver o problema? Num goleiro de 19 anos que não era a primeira opção, nem na cabeça do Arthur Jorge, porque na cabeça dele o Matheus Cunha que era o cara. Aí ele escalou o Matheus Cunha, aí o Matheus Cunha falha uma, falha duas, aí falou, opa, não dá. Peraí, deixa eu testar o menino aqui. Aí botou o Otávio. Vocês lembram que o Otávio foi, depois saiu, depois voltou? Então, a grande questão é, do Matheus Cunha, todo mundo sabia o que ia entregar, e na cabeça do Arthur Jorge, ele era o primeiro reserva. Ele entrou e não conseguiu. Onde o Cruzeiro resolveu o problema? Buscando o Otávio, que era quer dizer, de seleção e etc e tal, né? Diferente. Mas tem jogadores do Cruzeiro ali, dos jovens jogadores, não acho que estão sabotando. Mas eu tenho mais paciência com esse tipo de jogador do que com o Bruno Rodrigues. E eu acho que a torcida, eu não estou falando aqui porque a maioria está com... Eu não estou nem aí. Eu quero jogar o assunto aqui e debater. Eu não acho que ele esteja sabotando. Mas eu acho que ele se auto-sabota quando ele insiste com essas peças. Agora tem um detalhe. Será que ele insiste com essas peças para passar algum recado para a direção? Acho que nem precisava ter o segundo tempo, sendo bem sincera, para saber que o Cruzeiro perderia aquela partida, né? Porque a gente já sabia que não teriam muitas alternativas. Os jogadores escolhidos, eles não conseguem suprir, né, a ausência técnica dos outros que estavam ausentes. O Marquinhos não teria sido a minha escolha, mas ele faz um bom primeiro tempo. Ele dá para o Caio Jorge a bola da vitória, talvez, do Cruzeiro, quando ainda estava 0-0. Então, acho que ali no comparativo Marquinhos e Bruno Rodrigues, que foram os escolhidos para começar o jogo, o Marquinhos vai até melhor do que o Bruno, né? Ele dá para o Caio Jorge a bola que poderia ter sido a bola da vitória, o Caio Jorge desperdiça. O Caio Jorge já ajudou o Cruzeiro em muitos outros momentos, mas ontem, né, ele não conseguiu ter a eficiência que se pede de um centroavante, e aí acho que tem a parcela também do Arthur Jorge. Eu tô com o Alê. Eu respeito muito o trabalho dele no dia a dia e a convivência que ele tem com os atletas mais novos, de entender que talvez eles não estejam tão prontos como a gente imagina, mas pudera. Não é possível que o Ryan Leles não consiga fazer uma jogada ou que seja 45 minutos melhores que os do Marquinhos. O Juan Gabriel, grande destaque do Sub-20, um grande campeonato brasileiro, meia de criação, armador. Se ele não tiver chance, quando não tem nem Matheus Pereira e nem Gerson, quando ele vai jogar? Em nenhuma outra circunstância, também não foi acionado. E aí eu acho que o Arthur Jorge perde o jogo por falta de repertório de alternativas. Porque os jogadores que ele escolheu para estarem em campo, a gente já sabe que não vão entregar o algo a mais. E daqueles que a gente esperava que ele podia trazer como surpresas, ele acabou não colocando no campo. Bruno Rodrigues foi um jogador que no início desse ano eu não gostaria que ele viesse, porque é um jogador que há 2 anos, devido às lesões, não consegue jogar futebol de uma forma regular. E a gente está vendo o quanto ele está sofrendo com a sua forma física e, invariavelmente, se está mal fisicamente, vai sofrer para jogar futebol. E o Wanderson foi muito importante o ano passado, mas esse ano é um jogador que não consegue contribuir. O Cruzeiro ficou com 3 jogadores que não conseguiam contribuir e, mesmo assim, criou possibilidades para vencer o jogo. O Cruzeiro inicia o segundo tempo, o Cruzeiro criou para sair à frente. Quando toma um empate, os primeiros 15 minutos do Cruzeiro no segundo tempo são importantes. Só para fechar, porque eu acho que tem muito mais coisas a serem ditas. Estou vendo muita gente achando que as soluções são os jovens. A solução é um departamento de futebol que deve ao Arthur Jorge. O departamento de futebol do Cruzeiro deve isso ao Arthur Jorge. Diante de todas as circunstâncias, o Cruzeiro tem os seus 2 jogadores de lado de campo lesionados. O Cruzeiro tem esses 2 lesionados. O Cruzeiro tem Neiser, nesse momento, também incapaz. O Arroio voltou agora. O Kenji está convivendo com problemas físicos. Se a diretoria, o departamento de futebol, na figura de Joaquim Pinto, Spindel e Pedro Júnior, não se movimentarem, de fato, ninguém está falando para ir ao mercado gastar milhões. Todo mundo, eu sou um cara que sempre falo aqui e lembro que o Cruzeiro já investiu nesse ano no futebol mais de 260 milhões de reais. Mas se ficarem de braços cruzados, vendo Marquinhos Wanderson em campo e Bruno Rodrigues, é fato que as expectativas precisam de baixar e muito. É impossível não associar a derrota de ontem
ao trio citado pelo Valu. Eu acho que é impossível. Qual que é o trio? Bruno Rodrigues, Marquinhos e Wanderson. Mas o Caio Jorge perder gol na cara também. É ok, mas é impossível não associar a esses três. Impossível. Porque o que eles tentam fazer, eles não conseguem. Eles tentam associar algum tipo de jogada, não conseguem. E isso já vem frequentemente. Eles em campo, você vai associar falhas a um desses três o tempo todo. Então, para a qualificação que o Cruzeiro pede, para aquilo que tentou se fazer nesse início de temporada, que a diretoria trabalhou. E quando o Sinisterra começou a jogar, a gente falou, opa, o reforço que foi buscado lá no ano passado, foi na janela de julho do ano passado, está sendo reforço agora. Ele vai para a 5ª lesão dele. De agosto do ano passado até agora, a 5ª lesão do Sinisterra. Bruno Rodrigues. O Bruno Rodrigues, vamos lá. Aí eu tenho que apontar para o Pedrinho. O Pedrinho errou ao bancar a contratação do Bruno Rodrigues. E olha que ainda existem movimentos, não sei, de vozes da cabeça de algumas pessoas que ainda tentam imaginar que o Bruno Rodrigues pode passar perto. Eu estou falando passar perto, estou sendo bondoso com algumas pessoas, tá? Passar perto para tentar substituir em algumas ocasiões um cara chamado Matheus Pereira. No passa perto de tentar substituir o Matheus Pereira. Gente, eu tava falando... que o Bruno Rodrigues, só um minuto, desculpa. O que o Bruno Rodrigues que existiu, foi 2022, o Cruzeiro estava jogando a Série B. 2022. 2023, o Cruzeiro volta à Elite 2023. Estamos falando de 3 anos. E dentre esses 3 anos, ele passou por 2 lesões. Esse Bruno Rodrigues, que participou do Cruzeiro de 22 e 23, olha o grau que eu tô colocando, gente. 22, o Cruzeiro tá na Série B. É outra época. O Cruzeiro tá em outro patamar. O Cruzeiro de 23 também, o Cruzeiro tá longe daquilo que o Cruzeiro quer na temporada atual. Bruno Rodrigues, torço muito por você, para você seguir sua vida, mas no Cruzeiro não dá para o Marquinhos, não dá para o Wanderson, não dá para o Bruno Rodrigues, mas é eles que estão aí. Então, quando tem jogador desse jeito, uma hora eles vão ser utilizados. E é o que acontece hoje com o Arthur Jorge. O reserva do Caio Jorge. O Chico. Então, o Cruzeiro não pode se dar o luxo de ter o Chico da Costa como reserva do Caio Jorge. E agora o Chico da Costa nem aqui tá mais. O Neiser tem que buscar. Você sabe quem, se o Caio Jorge não aguentasse ontem, ia entrar como opção? O Bruno Rodrigues. Não, o Leles. O Bruno Rodrigues estava em campo. O Bruno Rodrigues ficou em campo 90 minutos. 90 minutos em campo. E eu não acho que é porque o Arthur Jorge queira. Desculpa, o Ryan Leles, ele jogou no Campeonato Mineiro. Esses jovens, para mim, claramente não tem essa condição que uma parte da torcida acha de mudar o jogo de ontem. Então é o seguinte, se não tem condição, não leva pro banco. Não, tem que levar, não leva é assim. Banco. Então, se não tem condição, não treina. Coisa, eles treinaram. Fez um esforço, a pré-temporada, gente. Fez um esforço sobrenatural para meter o Zé Lucas. Mas no que não precisou, eu sei, gente. Eu sei. Entendeu? Mas... se não tem qualidade, não leva para o banco. Não é assim, e se está no banco, entre Bruno Rodrigues, Wanderson e Marquinhos, e você ter os garotos ali, desculpa, eu prefiro que banque os garotos, senão fica muito fácil. Não está pronto, não está pronto, não está pronto, aí entra, resolve. Não está pronto, aí entra, resolve. Me ajuda aí, ué. Fala pessoal, chegamos ao fim de mais um vídeo, muito obrigado. Já peço o seu like antes de sair do vídeo, tá bom? Já compartilhe também esse vídeo com os amigos, vai ajudar demais. Para quem está chegando, seja muito bem-vindo, tá? Deixa o convite para vocês estarem se inscrevendo no canal, deixa o seu like também, já pega o embalo e também ativa o sininho de notificação. Toda vez que sair uma notícia, você será notificado, tá bom? E assim sempre ficará por dentro de tudo que está acontecendo na Toca da Raposa. Então, fiquem à vontade para estar deixando também a sua opinião em relação ao que foi falado aí neste vídeo, tá bom? Fiquem à vontade também para estar compartilhando, já falei sobre isso, né? Fiquem à vontade, esse canal é de vocês, tá bom? Então, é de grande ajuda da parte de vocês estarem compartilhando e também participando aí dos comentários, tá bom? Muito obrigado a todos pela sua companhia e preferência aqui no canal. Espero que vocês tenham curtido aí o canal para estar com a gente aí mais vezes, tá bom? Um forte abraço, tamo junto. E até o próximo vídeo. Surgindo notícia, a gente volta para estar atualizando esse canal aqui para vocês. Tchau, tchau.